Você já se pegou deixando para depois uma tarefa que sabia que precisava ser feita? Há momentos em que sabemos exatamente o que precisamos fazer, mas, por alguma razão, adiamos, deixamos para depois, como se sempre houvesse mais tempo. Mas o que acontece geralmente é o contrário: procrastinamos, a tarefa se acumula, e aquela sensação de urgência ou pressão começa a nos sufocar. Todos nós já passamos por isso. A procrastinação parece ser um hábito inocente no começo, mas ao longo do tempo, ela nos impede de alcançar nosso potencial e, pior ainda, de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. A verdade é que a procrastinação é uma realidade comum, mas raramente paramos para refletir sobre o impacto que ela tem na nossa vida. O que poucos percebem é que a procrastinação não afeta apenas o nosso cotidiano, mas também a nossa vida espiritual. Quando procrastinamos, muitas vezes estamos adiando não apenas tarefas triviais, mas oportunidades que Deus colocou diante de nós. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras e ver como Deus nos chama para a ação imediata. E por que a procrastinação pode ser uma barreira para as bênçãos que Ele quer derramar em nossas vidas. A procrastinação pode ser definida como o adiamento de uma ação que sabemos ser necessária. Pode ser uma tarefa simples, como responder a um e-mail, ou algo mais profundo, como uma decisão importante para nossa vida ou para nossa fé. No fundo, a procrastinação é uma forma de evitar a responsabilidade, e, muitas vezes, ela está enraizada no medo de falhar, no perfeccionismo, ou na simples busca por conforto imediato. Mas a Bíblia nos alerta contra a procrastinação. Em Provérbios, vemos um alerta claro: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a pobreza virá sobre você como um ladrão. O trecho é uma mensagem para não ser preguiçoso, pois a pobreza e a necessidade podem vir como um assalto. Aqui, vemos que a procrastinação nos leva à perda, seja de tempo, oportunidades ou até mesmo bênçãos que Deus tem para nós. Evitá-la não é apenas uma questão de produtividade, mas também de espiritualidade. Precisamos lembrar que a vida é breve, e cada dia nos apresenta novas chances de fazermos algo significativo. Ao procrastinarmos, podemos perder momentos cruciais que Deus preparou para nós. A procrastinação pode parecer um inimigo silencioso, mas suas consequências podem ser profundas. Ela rouba nosso tempo, nossa paz, e principalmente, nos distancia de agir conforme o propósito de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos um constante chamado à ação. Deus não nos criou para sermos passivos ou para vivermos à margem das oportunidades. Em várias passagens, Ele nos chama a sermos diligentes e agirmos no tempo certo. Em Provérbios, lemos: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Esse versículo não fala apenas de riqueza material, mas também de uma vida frutífera e cheia de realizações. A Bíblia nos orienta a agir com sabedoria, mas também com prontidão. Em Eclesiastes, somos alertados de que quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Este é um lembrete poderoso de que, se ficarmos esperando as condições perfeitas para agir, nunca tomaremos as decisões necessárias. Se sempre esperarmos o momento certo, muitas vezes ficamos paralisados, e o tempo vai passando. Deus quer que sejamos pessoas de ação, confiando que Ele está no controle, mesmo quando não temos todas as respostas. Devemos nos lembrar de que a vida cristã é uma caminhada de fé, e a fé exige ação. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, nossa crença em Deus deve nos levar a agir em conformidade com Sua vontade. Quando confiamos em Deus e agimos conforme seu chamado, estamos vivendo uma fé viva e ativa. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que agiram no momento certo, ou que, por outro lado, procrastinaram e sofreram as consequências.
Um dos exemplos mais fortes sobre a necessidade de agir prontamente é a história de Noé. Imagine se Noé tivesse decidido procrastinar e adiar a construção da arca. Ele poderia ter pensado: ainda tenho tempo. A chuva ainda não começou. Mas ele entendeu a urgência do chamado de Deus e começou a trabalhar imediatamente. Sua obediência e prontidão salvaram sua família e os animais, enquanto o mundo ao seu redor perecia. Outro exemplo poderoso é a história de Esther. Quando seu povo estava à beira da destruição, Mordecai a alertou de que ela tinha a chance de intervir. Mas Esther poderia ter procrastinado, esperando por um momento mais oportuno para falar com o rei. Mordecai disse algo impactante: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther entendeu a importância de agir no tempo certo e, por sua coragem, ela salvou todo o seu povo. Por outro lado, vemos o exemplo dos israelitas no deserto. Quando eles chegaram à terra prometida pela primeira vez, hesitaram em entrar. O medo e a procrastinação os mantiveram parados, e isso os levou a vagar no deserto por 40 anos. Esse exemplo nos ensina que, quando Deus nos dá uma missão, adiar nossa obediência pode ter consequências dolorosas. Às vezes, perdermos o tempo de Deus é perdermos grandes oportunidades que Ele preparou para nós. Nenhuma vida foi mais intencional e voltada para a ação do que a de Jesus. Ele sabia exatamente por que estava aqui, e, em todo o seu ministério, ele agiu com um senso de urgência. Em João, Jesus disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus entendia que havia um tempo para cada coisa, e que o tempo de agir era agora. Jesus nunca procrastinou em seus ensinamentos ou em suas ações. Quando ele via a necessidade, ele agia. Quando as multidões precisavam ser alimentadas, ele não hesitou em realizar o milagre dos pães e peixes. Quando as pessoas clamavam por cura, ele não adiava. Ele tinha compaixão, agia com amor, e entendia que o momento para transformar vidas era o presente. Outro ponto essencial na vida de Jesus é o equilíbrio entre oração e ação. Ele passava noites em oração, buscando a direção do Pai, mas nunca deixava que isso fosse uma desculpa para não agir. Oração é fundamental, mas ação é igualmente importante. Muitas vezes, usamos a desculpa de que estamos esperando a resposta de Deus, quando na verdade estamos apenas procrastinando por medo ou insegurança. Superar a procrastinação começa com o reconhecimento de que ela é um inimigo da nossa vida espiritual e pessoal. Primeiramente, precisamos entender que Deus nos chama a agir com confiança. Em 2 Timóteo, lemos: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que temos dentro de nós o poder de agir, e a procrastinação, muitas vezes, é um reflexo de medo e insegurança. Quando confiamos que Deus nos capacita, podemos superar o medo de falhar e começar a agir. Uma estratégia prática para vencer a procrastinação é priorizar o que é importante. Jesus nos deu o exemplo de uma vida com propósito, e nós também devemos aprender a identificar as prioridades da nossa vida. Nem tudo o que fazemos tem o mesmo peso, e discernir o que é importante é um passo essencial para deixar de procrastinar. Por fim, devemos pedir sabedoria a Deus. Salomão, conhecido por sua sabedoria, pediu a Deus o entendimento para governar bem. Nós também devemos pedir sabedoria para tomar decisões acertadas e agir no momento certo. Tiago nos lembra que, se falta sabedoria, devemos pedir a Deus, que dá generosamente a todos. A procrastinação pode nos parecer inofensiva no início, mas, se não a enfrentarmos, ela pode nos afastar dos propósitos de Deus. A Bíblia nos chama à ação, nos mostra a urgência de viver de acordo com os planos do Senhor e nos alerta sobre as consequências de adiar decisões importantes. Quando vencemos a procrastinação, nos tornamos mais produtivos, mais realizados e mais alinhados com o que Deus espera de nós. E assim chegamos ao fim dessa reflexão sobre a procrastinação e o que as Escrituras nos ensinam sobre agir no tempo certo. Espero que essa jornada tenha te inspirado a enxergar a ação como uma parte essencial da nossa caminhada de fé. Lembre-se, agir não é apenas uma questão de cumprir tarefas,
mas de estar alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, o que você tem deixado para depois? O que Deus está te chamando para fazer hoje? Talvez seja o momento de agir. Não permita que a procrastinação te mantenha longe das bênçãos que Deus preparou para você. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando temas como esse, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos que estamos preparando. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência com a procrastinação e como você tem lidado com isso na sua vida. A sua história pode inspirar outras pessoas também. E claro, fique de olho no nosso próximo vídeo, onde vamos abordar outro tema fascinante das Escrituras. Que Deus te abençoe, e até a próxima!